Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. O Homem Sem Braços. Conheci Bob Masters pela primeira vez no hotel, em um lugar chamado Fountain Streams, não muito longe de Kimberley. Há alguns meses venho tentando encontrar ouro ou diamantes cavando buracos na savana. Mas como isso pouco ou nada tem a ver com a história, deixo de lado minhas aventuras mineiras e volto para o hotel. Cheguei prontamente naquela tarde, pois estava com muita sede. Um homem alto parado no bar virou a cabeça quando entrei e disse um bom dia para mim. Retribuí o elogio, mas a princípio não dei atenção especial a ele. De repente, ouvi o homem dizer ao barman: "Estou pronto para outra bebida." Isso me surpreendeu, porque seu copo ainda estava 3/4 cheio. Mas fiquei ainda mais surpreso com a ação do barman, que levantou o copo e o segurou enquanto o homem bebia. Então eu vi o motivo. O homem não tinha braços. Você conhece a maneira fácil pela qual os ingleses se relacionam em qualquer lugar fora da Inglaterra, enquanto em seu país natal nada além de uma apresentação formal os tornará conhecidos? Fiz uma observação a Masters que levou a outra dele, e em 5 minutos estávamos conversando sobre todos os tipos de tópicos. Soube que Masters, com destino à Inglaterra, havia chegado a Fountain Streams para pegar o trem de Kimberley e, tendo algumas horas de espera, caminhou até o conjunto de cabanas de lata que se autodenominam cidade. Eu também estava indo para Kimberley, então é claro que fomos juntos e éramos velhos amigos quando chegamos àquela cidade. Tomamos banho e comemos alguma coisa, depois fomos até o correio. Eu costumava enviar minhas cartas para lá, e as chamava quando estava em Kimberley. Encontrei várias cartas, uma das quais mudou todo o curso da minha vida. Esta foi dos Srs. Harvey, Filson e Harvey, advogados, Lincoln Inn Fields. Ele me informou que a morte repentina de meu primo afetou tanto a saúde de meu tio que ele havia seguido seu único filho em um mês. Sendo assim extinto o ramo mais antigo da família, toda a propriedade herdada recaiu sobre mim. A primeira coisa que fiz foi enviar 2 telegramas para dizer que voltaria para casa no primeiro barco disponível, um para os advogados, o outro para Nancy Milward. Masters e eu combinamos de voltar para casa juntos e finalmente chegamos à cidade do Cabo. Lá tivemos problemas consideráveis no escritório de expedição. Era mais ou menos a época do ano em que as pessoas que vivem na África para ganhar dinheiro vêm para a Inglaterra para gastá-lo e, em consequência, os barcos ficam lotados. Masters exigia uma cabana só para ele, um luxo que não se podia ter, embora houvesse uma que ele e eu poderíamos compartilhar. Ele fez um tremendo alarde sobre fazendo isso, e achei muito estranho, porque eu o havia ajudado de muitas maneiras que sua mutilação tornou necessária. No entanto, ele teve que ceder no final e embarcamos no transatlântico Castle. Na viagem, ele me contou como havia perdido os braços. Parecia que ele havia sido enviado para o país em algum trabalho do governo ou outro e teve a má sorte de ser capturado pelos nativos. Eles o trataram muito bem no começo, mas lhe deram a entender que ele não deveria tentar escapar. Suponho que para a maioria dos homens tal advertência seria um incentivo direto para fazer a tentativa. Masters fez e falhou. Eles cortaram seu braço direito como punição. Ele esperou até que a ferida sarasse e tentou novamente. Mais uma vez ele falhou. Desta vez, eles cortaram seu outro braço. Bom Deus, eu chorei. Que diabos! Não eram, ele disse. E, no entanto, você sabe, eles eram caras muito bem-humorados quando você não os contrariava. Eu não ia ser espancado por um monte de negros pelados, e fiz uma terceira tentativa.
Eu tive sucesso dessa vez, embora, é claro, tenha sido muito mais difícil. Eu realmente não sei como consegui me salvar. Veja, eu só podia comer plantas e folhas e as frutas que eu vinha do outro lado, mas aprendi o máximo que pude sobre a botânica local nos intervalos. Valeu a pena? Perguntei. Acho que a primeira falha e seu resultado teriam me satisfeito. Sim, ele disse lentamente, valeu a pena. Veja, minha esposa estava me esperando em casa, e eu queria muito vê-la novamente, você não sabe o quanto. Acho que posso imaginar, eu disse. Porque tem uma garota esperando por mim também em casa. Eu a vi antes de morrer, continuou ele. Morreu? Eu disse. Sim, ele respondeu. Ela estava morrendo quando finalmente cheguei em casa, mas eu estava com ela no final. Isso foi incrível, não foi? Eu odeio que as pessoas me digam esse tipo de coisa. Não porque não sinta pena deles, pelo contrário, sinto tanto que não consigo encontrar palavras para expressar minha solidariedade. Procurei, porém, demonstrá-lo de outras formas, pelas atenções que lhe dispensava e antecipando todos os seus desejos. No entanto, havia muitas coisas surpreendentes em suas ações, coisas que me pergunto agora, não percebi que deviam ser impossíveis para ele fazer por si mesmo, e que ainda assim foram feitas. Mas ele era tão surpreendentemente hábil com os lábios, e também com os pés, quando estava em sua cabine, que suponho que os atribuía a isso. Lembro-me de acordar uma noite e olhar para fora do meu beliche para vê-lo de pé no chão. A cabine era apenas fracamente iluminada por um raio de luar que entrava pela vigia. Eu não conseguia ver com clareza, mas imaginei que ele caminhou até a porta, abriu e fechou atrás de si. Ele fez tudo muito rápido, tão rápido quanto eu poderia ter feito. Como eu disse, eu estava com muito sono, mas a visão da porta abrindo e fechando assim me acordou completamente. Sentando-me, gritei para ele. Ele me ouviu e abriu a porta novamente, facilmente, também, com muito mais facilidade do que parecia ser capaz de fechá-la quando me viu olhando para ele. Olá! Acordou, meu velho, ele disse. O que é? Era nada, eu disse. Ou melhor, suponho que estava apenas meio acordado, mas você pareceu abrir a porta com tanta facilidade que me assustou. Nem sempre se gosta de deixar que os outros vejam as mudanças a que se tem de recorrer, foi toda a resposta que me deu. Mas eu me preocupei com isso. A coisa me incomodava, porque ele não tinha feito nenhuma tentativa de explicar. Essa não foi a única coisa que notei. 2 ou 3 dias depois estávamos sentados juntos no convés. Eu me ofereci para ler para ele. Percebi que ele se levantou da cadeira. De repente, vi a cadeira se mover. Isso me causou um grande choque, pois a cadeira girou aparentemente por vontade própria, de modo que, quando ele se sentou novamente, a luz do sol estava em suas costas e não em seus olhos, como eu sabia que antes. Mas raciocinei comigo mesmo e consegui me convencer de que ele devia ter virado a cadeira com o pé. Era bem possível que ele pudesse ter feito isso, pois tinha um daqueles assentos leves de vime. Fizemos uma bela viagem durante 3/4 do caminho, e o mar estava tão calmo quanto qualquer lago de Patos. Mas tudo mudou quando passamos o Cabo Finisterra. Já andei muito no oceano de um jeito ou de outro, mas nunca vi o Golfo da Biscaia merecer tanto sua reputação. Prefiro ver o que está acontecendo do que ficar enfiado lá embaixo e, depois do almoço, disse a Bob que estava subindo no convés. Só vou ficar lá um pouco, eu disse. Você se sente confortável aqui. Enchi seu cachimbo, coloquei em sua boca e dei-lhe um fósforo, e então eu o deixei. Subi e desci o convés por um tempo,
agarrando-me a tudo que estava à mão, e me diverti bastante, embora as ondas me encharcassem até os ossos. Logo vi Mestre saindo da escada e vindo habilmente em minha direção. Claro que era terrivelmente perigoso para ele. Eu cambaleei em sua direção e, colocando meus lábios em seu ouvido, gritei para ele descer imediatamente. Oh, eu vou ficar bem, ele disse, e riu. Você vai se afogar, eu gritei. Houve uma onda agora há pouco que, bem, se eu não tivesse sido capaz de me agarrar com as duas mãos como a morte cruel, eu teria caído no mar. Vá para baixo. Ele riu novamente e balançou a cabeça. E então o que eu temia aconteceu. Uma vasta montanha de água verde levantou seu volume e caiu sobre nós em uma catarata voraz. Agarrei-me a Masters, mas tentar salvá-lo e a mim me prejudicou muito. A força daquela massa de água era terrível. Parecia agarrar tudo com mãos gigantes e arrastar tudo com ela. Ele jogou um galinheiro para o alto e o carregou pelos trilhos. Senti o aperto de minha mão direita afrouxar e no instante seguinte fui carregado, ainda segurando Masters com a esquerda, em direção àquela brecha namorada. Consegui agarrar a ponta do trilho quebrado. Ele nos segurou por um momento, depois cedeu e, por um momento, fiquei pendurado na lateral do navio. Naquele instante, senti dedos apertarem meu braço, apertar até morder a carne, e fui puxado de volta para a segurança. Juntos, cambaleamos para trás e, de alguma forma, descemos. Eu tremia como uma folha e o suor escorria de mim. Eu quase gritei alto. Não que eu tivesse medo da morte. Eu já vi muito disso em muitas partes da terra para temê-lo muito. Era o pensamento daqueles dedos me apertando onde não havia dedos. Masters não disse uma palavra, nem eu, até nos encontrarmos na cabine. Rasguei as roupas molhadas de cima de mim e virei meu braço para o espelho. Eu sabia que não poderia estar enganado quando senti. Lá no braço, acima da linha de queimadura de sol que fica por trabalhar com as mangas arregaçadas, ali na pele branca apareciam as marcas vermelhas de 4 dedos finos e um polegar. Sentei-me de repente ao vê-los e, abrindo uma gaveta, encontrei um frasco de conhaque puro e bebi, esvaziei-o de um só gole. Então me virei para ele e apontei para as marcas. Em nome de Deus, como eles vieram aqui? Eu disse. O que aconteceu lá no convés? Ele me olhou muito sério. Eu salvei você, disse ele, ou melhor, não salvei, porque não pude. Mas ela salvou. O que você quer dizer? Eu gaguejei. Deixe-me tirar essas roupas, disse ele, e colocar algumas secas, e eu lhe direi. Palavras falham para descrever meus sentimentos enquanto eu observava as roupas dele caírem e as secas continuarem como se as mãos as estivessem arrumando. Sentei-me e estremeci. Tentei fechar os olhos, mas a visão estranha e não natural os atraiu como um imã. Lamento que você tenha tido esse choque, disse ele. Eu sei como deve ter sido, embora não tenha sido tão ruim para mim quando eles pareceram vir, pois eles vieram gradualmente com o passar do tempo. O que veio gradualmente? Perguntei. Ora, essas armas. É sobre elas que estou falando. Você me pediu para contar, pensei. Eu fiz? Eu disse. Não sei o que estou dizendo ou perguntando. Acho que estou ficando louco, muito louco. Não, ele disse, você é tão sã quanto eu, só que quando você se depara com algo estranho, único, aliás, você fica naturalmente apavorado. Bem, foi assim. Eu contei a você sobre minhas aventuras com os negros do interior. Isso era bem verdade. Eles cortaram meus 2 braços, você pode ver os tocos para esse assunto.
E eu disse a você que voltei para casa para encontrar minha esposa morrendo. Seu coração sempre foi fraco, eu sabia isso, e gradualmente ficou mais fraco. Deve ter havido, de fato havia, um tipo estranho de telepatia entre nós. Ela teve terríveis ataques de insuficiência cardíaca em ambas as ocasiões em que os negros me mutilaram, aprendi comparando notas. Mas eu também sabia, de alguma forma, que deveria escapar a todo custo. Foi o conhecimento que me fez tentar novamente após cada falha. Eu continuei tentando escapar enquanto eu vivia, ou melhor, enquanto ela vivia. Ajoelhei-me ao lado de sua cama e ela estendeu os braços e os colocou em volta do meu pescoço. Então você voltou para mim antes de eu ir, ela disse. Eu sabia que você deveria, porque eu o chamei assim. Mas você demorou a vir, quase tempo demais. Mas eu sabia que tinha que vê-lo novamente antes de morrer. Eu desabei então. Fui duramente provado. Sem braços nem mesmo para colocá-la em volta dela. Querida, fique comigo um pouco, só um pouco. Eu chorei. Ela balançou a cabeça debilmente. Não adianta, meu querido, ela disse, eu devo ir. Eu irei com você, eu disse, não viverei sem você. Ela balançou a cabeça novamente. Você deve ser corajoso, Bob. Estarei cuidando de você depois tanto quanto se ainda vivesse na Terra. Ela morreu algumas semanas depois. Eu passava o tempo todo ao lado de sua cama, quase não a deixava. Seus braços estavam em volta de mim quando ela morreu. Será que algum dia eu sentirei em volta de mim novamente? Eu me pergunto. Você vê, eles são meus agora. Eles vieram até mim gradualmente. Era muito estranho no começo ter braços e mãos que não se podia ver. Eu costumava manter meus olhos fechados o máximo possível e tentar imaginar que nunca havia perdido meus braços. Eu me acostumei com eles com o tempo. Mas sempre tive o cuidado de não deixar as pessoas me verem fazendo coisas que eles saberiam ser impossíveis para um homem sem braços. Foi isso que me trouxe de novo para a África, porque lá podia fazer as coisas sozinho com estas mãos. E os dois serão uma só carne, murmurei. Sim, disse ele, acho que a explicação deve ser algo desse tipo. Há mais do que isso, porém, e esses braços não são carne. Ele ficou sentado em silêncio por um tempo com a cabeça inclinada sobre o peito. Então ele voltou a falar. Finalmente cansei de ficar sozinho e estava voltando quando te encontrei em Fountain Streams. Não sei o que farei quando chegar em casa. Nunca consigo descansar. Tenho, como é que chamam isso? Desejo de viajar? Ela já falou com você daquele outro mundo? Eu perguntei a ele. Ele balançou a cabeça tristemente. Não, nunca. Mas eu sei que ela mora em algum lugar além deste nosso mundo. Ela deve, porque esses braços vivem. Então eu tento sempre agir como se ela estivesse observando tudo. Eu sempre tento fazer a coisa certa, mas, de qualquer maneira, esses braços e mãos fariam o bem por conta própria. Agora mesmo no convés eu estava com muito medo. Eu teria me salvado quase a qualquer custo e deixado você ir. Mas eu não pude fazer isso. As mãos agarraram você. É a vontade dela, tão mais forte e pura que a minha, que ainda persiste. É somente quando ela não a exerce que eu controlo esses braços. Foi assim que aprendi a história mais estranha que já foi contada a um homem e conheci o milagre ao qual devo minha vida. Pode ser que Bob Masters fosse um covarde. Ele sempre disse que era. Pessoalmente, não acredito, pois ele tinha a natureza mais doce que já conheci.
Ele não tinha para onde ir na Inglaterra e parecia não ter amigos. Assim, fiz com que ele viesse comigo para Inglelhart, aquela querida e velha residência rural de minha família nos Condados do Oeste, que agora era minha. Nancy também morava naquele país. Não havia razão para não nos casarmos imediatamente. Já havíamos esperado o suficiente. Posso ver novamente a velha igreja coberta de era onde Nancy e eu nos casamos, e Bob Masters de pé ao meu lado como padrinho. Lembro-me de procurar o anel em seu bolso e, ao fazê-lo, senti uma mão agarrar a minha por um momento. Depois, houve a recepção e os discursos, o tipo de coisa usual. Mais tarde, Nancy e eu partimos para a estação. Não havíamos nos despedido de Bob, pois ele insistira em ir até a estação com a bagagem, disse que ia ver o último de nós lá. Ele estava esperando por nós no pátio quando chegamos e caminhou conosco até a plataforma. Ficamos ali conversando sobre uma coisa e outra, quando notei que Nancy não falava muito e parecia um tanto pálida. Eu ia comentar sobre isso quando ouvimos o apito do trem. Há uma curva acentuada no caminho permanente fora da estação, de modo que um trem está de repente em cima de você. De repente, para meu horror, vi Nancy balançar para trás em direção à borda da plataforma. Tentei em vão segurá-la enquanto ela cambaleava e caía bem na frente do trem que se aproximava. Eu saltou para a frente para pular atrás dela, mas mãos me agarraram e me jogaram para trás com tanta violência que caí na plataforma. Foi Bob Masters quem ocupou o lugar que deveria ser meu e saltou sobre os metais. Eu não pude ver o que aconteceu então. O chefe da estação diz que viu Nancy sendo erguida antes do motor quando estava bem em cima dela. Ele diz que foi como se ela fosse levantada pelo vento. Ela era muito próxima de Masters. Perto o suficiente para ele tê-la levantado, senhor, se ele tivesse braços. Os dois cambalearam por um momento e juntos caíram do trem. Nancy ficou um pouco pior com o terrível acidente, machucada, é claro, mas o pobre Masters estava inconsciente. Nós o carregamos para a sala de espera, o deitamos nas almofadas e mandamos chamar o médico imediatamente. Ele era um bom praticante do campo e, suponho, conhecia muito bem a rotina comum de seu trabalho. Ele se agitava, cantarolava e gaguejava muito. Sim, sim, disse ele, como se estivesse tentando persuadir a si mesmo. Choque, você sabe. Ele estará melhor agora. Sorte, porém, que ele não tinha braços. Percebi então, pela primeira vez, que as mangas do casaco haviam sido cortadas. Doutor, eu disse, como ele está? Certamente, se ele não estivesse ferido, ele não ficaria assim. O que exatamente você quer dizer com choque? Ele hesitou, e aplicou seu estetoscópio ao coração de Masters novamente. O coração está muito fraco, disse-lhe por fim. Muito fraco. Ele está sempre muito anêmico, eu suponho? Não, eu respondi. Ele é tudo menos isso. Ele é? Meu Deus, ele está sangrando até a morte. Coloque ligaduras em seus braços. Coloque ligaduras em seus braços. Por favor, fique quieto, Sr. Riverston, disse o médico. Deve ter sido uma experiência terrível para você, e você está naturalmente muito chateado. Eu delirei e xinguei ele. Acho que deveria ter batido nele, mas os outros me seguraram. Eles disseram que me levariam embora se eu não ficasse quieto. Bob Masters abriu os olhos imediatamente e os viu me segurando. Por favor, deixe-o ir, disse ele. Está tudo bem, velho. Não adianta você discutir com eles, eles não entenderiam. Eu nunca poderia explicar a eles agora, e eles nunca acreditariam em você.
Além disso, é melhor assim. Sim, o trem passou e estou sem braços pela segunda vez. Mas, não por muito tempo. Ajoelhei-me ao seu lado e chorei. Tudo parecia tão terrível e, no entanto, não acho que eu teria tentado impedir sua morte. Eu sabia que era melhor para ele. Ele me olhou com muito carinho. Sinto muito que isso tenha acontecido no dia do seu casamento, disse ele. Mas teria sido muito pior para você se ela não tivesse ajudado. Sua voz ficou mais fraca e morreu. Houve uma pausa por um tempo, e sua respiração veio em grandes soluços suspirados. Então, de repente, ele se ergueu nas almofadas até que ele ficou de pé e um sorriso apareceu em seu rosto, um sorriso tão doce que eu acho que os anjos no paraíso devem ser assim. Sua voz saiu forte e alta de seus lábios. Querido, ele chorou. Querida, seus braços estão em volta de mim mais uma vez. Eu venho. Eu venho. Um dos casos mais extraordinários que já conheci, disse o médico ao legista no inquérito. Ele parecia ter todos os sintomas de hemorragia excessiva. E aí, galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.